Programas ditos sociais como Bolsa Família, criação de programas de investimento como o PAC, aumento real do salário mínimo, inflação controlada, são pontos que alguns avaliam como positivos do governo Lula. Mas não é só isso. E as altas taxas de juros? Será que o crescimento foi de fato acelerado? E o câmbio? Para falar sobre o governo Lula e o próximo governo, convidamos Marcos Eduardo de Oliveira, que é economista e professor do Unifiel e da FAC-Fito. Marcos, muito obrigado pela participação aqui no programa Contraponto. Eu que agradeço, Ari. Muito bom estar aqui. Marcos, eu acho que, como eu fiz a apresentação, falando justamente de alguns pontos positivos e alguns pontos negativos do governo Lula. Se nós fôssemos hoje comparar, já chegando ao finalzinho do governo Lula, 2 mandatos Lula, 2 mandatos Fernando Henrique Cardoso. Se nós fôssemos fazer, se formos fazer um comparativo entre os 2 governos, qual é o melhor governo? Lula ou é FHC, sob o ponto de vista econômico? Muito bem, boa pergunta. Eu fico muito à vontade para responder, até porque, sem paixão política, sem proselitismo, eu não comungo dessas 2 ideias, desses 2 projetos que aí estão. Mas se você vir os números, né, nós vamos entender que o governo Lula avançou mais que o governo FHC. Avançou em que sentido? Né? Os números mostram isso. A taxa de crescimento do PIB e da renda, Ari, com Fernando Henrique foi de 2,3%, com Lula é de 3,6%. Isso é um ganho, né, substancial em termos de pensar o crescimento da economia. Com Lula foram criados 14 milhões de empregos, com FHC 5 milhões. O programa essencial do governo Lula é a inclusão social de uma parcela considerável da população que sempre esteve à margem, excluída do consumo do mercado de trabalho. Em 2000, nós tínhamos 57 milhões, em números redondos, tá? 57 milhões de pobres e miseráveis. Isso pelos critérios que se tem no Brasil de olhar até R$140, quem ganha per capita isso é pobre, quem ganha até R$170 é considerado miserável, linha da indigência. Então, portanto, em 2000, nós tínhamos 57 milhões de pessoas. Com Lula terminando o ano de 2010, nós vamos ter 30 milhões. Portanto, foram 27 milhões de pessoas que migraram para o andar de cima. Isso mostra um avanço substancial na política social que vem a reboque da política econômica. Embora com sobressaltos, você bem citou a taxa do câmbio, a gente pode até discutir isso daqui para frente, mas a política social do governo Lula, ela tem essa matriz de resgate de uma parcela considerável da população. Agora, Marcos, a gente não pode dizer que, daí resgatando um pouco, puxando um pouco o pessoal da história, né? Nós não podemos dizer que os momentos históricos, e daí eu não sei se o economista concorda, os momentos históricos são momentos adversos, quer dizer, o que acontecia lá no governo do Fernando Henrique, naquele período, vai ser um momento que se diferencia muito do momento que nós convivemos, particularmente no primeiro governo do Lula. Quer dizer, o economista também concorda com o momento adverso da história? Não tenha dúvidas. Durante o Fernando Henrique você tem uma crise internacional, que ela é pesada. Você tem a crise da Rússia, em 98, você tem a crise da Argentina, você tem a crise das bolsas tailandesas, que vem desencadeando uma série de consequências. Ataque especulativo durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e Lula passa longe disso, né? Os anos da era Lula, se assim podemos chamá-lo, só vai acontecer uma crise agora em 2008 e o Brasil sai bem dela, que é a crise do subprime norte-americano. Portanto, é evidente que os momentos são diversos. Agora, o que eu queria dizer é que o Lula pega uma herança bendita e não maldita como foi dita, principalmente propagada pelo pessoal do governo, que é uma herança de estabilidade econômica. Nós estamos entrando no 17º ano na economia com estabilidade monetária, né, com taxa de inflação relativamente controlada. E nós somos de uma geração que sabemos bem o que é 20%, 30%, 40%, 50% de aumento de preço, cortando o poder aquisitivo da moeda. E isso é uma consequência, uma conquista dos tucanos lá atrás, né, com a história do real, enfim. E Lula pega essa
estabilidade monetária para tocar adiante seu governo. E os momentos vão sendo diferentes, não tenha dúvida. Um detalhe interessante, mesmo achando que o governo Lula avança mais que o governo Fernando Henrique, a participação brasileira no PIB com o Fernando Henrique era de 2,92%. O Lula está entregando para Dilma 2,90%. Há uma queda. É evidente que a economia mundial também cresce, mas o Brasil, em termos de participação mundial, diminui. Agora, eu só não comungo da ideia de acharem que o Brasil começa com Lula. Como muita gente tem dito, o José Sócrates escreve domingo agora na Folha, dizendo que o século XXI começa em 2003. Não vejo dessa maneira. Se há um ponto, em um momento da história brasileira, você da ciência política, vocês sabem disso. Só lembrando que o Sócrates não é o jogador, não. Mas é o presidente da União Europeia. Isso, e primeiro-ministro em Portugal. Se há um momento histórico, em que o Brasil pode ser iniciado, sem ser o momento histórico que a gente conhece lá atrás, é com Getúlio nos anos 30, quando você tem uma ruptura do modelo agrário exportador, base da população toda ela morando no campo, em direção a um modelo industrial urbano. Então é nos anos 30 que você tem toda essa nova direção em termos de projeto político, de projeto econômico, de projeto social. Então não é com o Lula que isso começa. Ô Marcos, você é também um especialista em política internacional. E daí se a gente, rompendo um pouco com essa nossa dinâmica aqui das questões que a gente está discutindo, e depois voltando a elas, mas o começo do governo Fernando Henrique, em 94, é justamente um período em que o Brasil ele começa a se inserir, ou vinha de uma inserção, diríamos assim, a partir de 90, 91, uma dinâmica mais acelerada a um projeto internacional. Isso também se diferencia? Também, não tenha dúvida. Porque agora o Lula pega uma política internacional já consolidada. Exatamente, já consolidada, já com uma nova estrutura, novos líderes diferenciados da época de Fernando Henrique. O projeto de Fernando Henrique era mais próximo do que a gente conhece da ALCA. O projeto do Lula nunca foi isso. Não sei se é próximo da ALBA, do Chaves, mas não é próximo da ALCA. Do Unasul, ele também acho que não sabe. Agora, a política externa do Lula, no meu modo de ver, ela é muito mais interessante do que a política externa do Fernando Henrique Cardoso. É uma política que fortalece o mercado comum, que fortalece a política das vizinhanças, ainda que há discordância em relação ao discurso que se tenha com o Evo, que se tenha com o Chaves, com o Raul Castro, mas a política externa do Lula aponta para um fortalecimento da economia brasileira e do país em si, discutindo de igual para igual com o cenário externo. Não conseguimos o que ele queria, que é assentar no Conselho de Segurança da ONU. Mas nós estamos lá no G4, junto com a Alemanha, com o Japão, que pleiteia um discurso quase que semelhante aos 5 que decidem na ONU. Mas no Fernando Henrique a ideia era bem outra. O país apontava para uma direção em termos de política externa que não coadunava com aquele momento. Ô Marcos, a gente vai fazer um breve intervalo. Eu quero voltar com você falando sobre, quando você cita o PIB, o crescimento do PIB, eu quero saber se as pessoas ficaram menos pobres. Okay. E daí a gente vai voltar falando sobre isso daí. Nós estamos entrevistando hoje o professor Marcos, que é aqui do Unifiel. Estamos falando sobre um pouco da perspectiva econômica do governo Lula. Vamos falar um pouquinho do futuro também. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos na sequência.